Oi, gente! Estamos iniciando agora e já vamos começar esse bate-papo Mamargô, Bela 6606, Romana Mateus, professor Danilo Alves, Dutra Ralfa, Ana Paula Diniz, Miquela, Carlos, Janete, Lisiane, Ta, Thaisa, Renata Maravilha, que bom. Oi, Oi, Margot, Eucília, oiê, Janete, Roberts, eba, quanta gente legal, Miquelane Rocha. Gente, daqui a pouquinho eu já vou estar chamando o Dr. Juarez Furtado. O Ju, ele é, ele é o meu médico particular, ele é a pessoa que cuida da minha saúde e é a pessoa que eu tenho uma confiança completa, total e absoluta. Então, sempre que eu, nesse momento de turbulência, eu eu pensei rapidamente quem eu gostaria de estar compartilhando. Né? E muitas vezes tem muita gente convidando para vamos participar, tem uma pessoa para falar de finanças, tem uma pessoa. E, e eu quero muito que a primeira pessoa, o primeiro convidado, seja exatamente uma pessoa que cuida da minha saúde, que cuida da saúde da minha família. Então, nada melhor do que o Juarez Furtado. O Ju, ele entrou na minha história porque ele, ele era o pediatra da minha filha. Então, quando a gente fala assim, pô, que bacana, deixa eu só ajustar uma coisinha aqui, que senão... ele era o pediatra da minha filha. Então, eu o conheci porque ele cuidava da saúde da minha filha. E ele é também homeopata. E quando nós estávamos na consulta, eu comecei a me interessar pela homeopatia. E aí depois eu descobri que ele era também antroposófico, médico antroposófico, que pratica medicina antroposófica, que é algo fantástico, incrível, essa visão completa, global do ser humano. E com os anos, nós fomos nos tornando não só uma relação de médico e paciente, mas eu tenho a honra de dizer que ele é um meu querido amigo e irmão. Então, eu vou estar chamando, meu Deus do céu, agora eu preciso saber umas coisas aqui, como é que eu ativo essa entrada aqui do Ju. Gente, você sabe que, deixa eu ver, doutor Juarez, essa, eba, nossa senhora, eu tô apanhando aqui. E vamos. É que quando o pessoal fala assim, é simples, é só você ir ali e dar aquela clicadinha lá em cima de. Deixa eu ver aqui. Espectador. Vamos. Aqui é o meu. É o meu. Pronto. Transmitir Furtado. E com vocês, deixo já aguardando a entrada do Juarez. E eba, eba, gente, preparem as suas perguntas, tudo aquilo que você deseja perguntar, porque nós vamos estar falando hoje de, deixa eu ver, cadê?
Quando eu estava conversando que Lucília Ruiz Garcia, quando a gente estava conversando sobre o que nós iríamos conversar, eu pedi para ele uma coisa que era o seguinte: acho que todos nós já sabemos muito do corona, como transmite, como que acontece, tudo. Eu acho que a quantidade de informação sobre o corona já é grande. Então, o que eu quero, deixa eu ver aqui. Oba, ótimo. Gente, ainda estamos aguardando aqui. Não sei o que está acontecendo aqui. E é por isso que mais um dia de live para compartilhar. Sheila, super. Epa, eu vou... Nossa, será que nós estamos com algum problema técnico aqui? Doutor Juarez, por favor, se apresente ao plantão. Deixa eu ver aqui. Que adicionei. Ixi, boa noite. Ju, eu acho que você tem. Já solicitei entrada. Oba, que bom. Então, agora eu estou aceitando já. Agora já. Meu Deus, gente. Como é que. Isso. Aloha. Alan Diniz. Aguardando agora. Ju, acho que você tem que aceitar aí, desse lado daí. Só dá. Nossa Senhora. Eba! Nada como tecnologia. Eu tô aqui. Eu venho aqui na transmitir ao vivo. Isso. Aí me adicionei. Igi, adicionei. Igi, Maria. Eba! Nossa, mamãe do céu. É, aqui ele fica me dizendo que está aguardando o Dr. Juarez Furtado. E aí eu aperto, nada, e aí eu estou pedindo aqui para a turma entrar em contato para ver o que está acontecendo. Opa, que bom, Suzy. Deixa eu ver de novo aqui que vou fazer a solicitação. Adicionei. Adicionei. Sheila. Gente do céu. Vice. Thaisa Renata. Que coisa ótima. Thaisa, quanto tempo, meu. O problema é a clicadinha. Eu acho que é isso daí. É que é um pequeno espaço, cheio de tanta coisa que às vezes a gente fica perguntando em qual coisa que a gente aperta, né? Então, o problema é a clicadinha, isso.
Boa noite, feliz por estar aqui com vocês. Estar será fantástica, com certeza. Logo que a gente conseguir, essa... Então, veja se não é ele que precisa pedir. Pelo que... Oi, Tê, que bom você aqui. Pelo que me colocaram, eu tenho que apertar as duas carinhas aqui. Eu dou transmitir ao vivo com, adiciono, e aí eu acho que tem que dar... Isso, conectando. Aê! Ótimo! Esse cara é o cara. Meu Deus, difícil, não? Alguém colocou ali, deve ser a clicadinha. Acho que sim, acho que era uma clicadinha. Que coisa essa nossa geração cheia de botão não dá, né? Às vezes eu brinco com o pessoal e falo assim, gente, meus cabelos brancos são brancos mesmo. Tinha uma época que eu falava que era precoce. Agora já não dá mais para falar desse jeito, né? Não. Gente, esse é o cara que eu confio a minha saúde e a saúde da minha família. E é o cara que eu tenho uma confiança total e absoluta quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de... E aí aquelas nossas conversas que a gente fica falando de vida, de crescimento, de desenvolvimento. Então, é isso que eu quero fazer e chamar a turma para participar. O Juarez e a Ângela, eles moram numa casa maravilhosa em Itajaí, juntinho, numa praia ruim, né? Cabeçudas, que é ruim de não estar lá. E tem uma casa com um jardim, e a gente... Acho que a última vez que nós estivemos lá, estava uma noite maravilhosa, a gente ficou conversando lá a noite toda lá, né? Então, Ju, bom, acho que você viu eu te apresentando, mas dá uma apresentadinha no que é que você, em qual posição você joga? Que eu faço? Time? O que é que você faz? Então, Du, eu estou há mais ou menos 26 anos trabalhando com saúde e justamente sou médico formado há 26 anos e eu costumo dizer que eu tive uma sorte muito grande de já perceber até no início da faculdade o quanto a gente precisava voltar o olhar para a manutenção da saúde, a produção da saúde, que a gente chama de salutogênese, e não só tratar e remediar as dores, né, ou os problemas. E aí fui no início da faculdade um pouco desencantado com aquela visão única de ser humano que era só de carne e osso, tive a sorte, a bênção de cair na minha mão um livro de medicina antroposófica. E aí ali abriu um canal para um ser humano mais completo e um ser humano que fez com que eu me encontrasse dentro da medicina e aí pudesse tocar e seguir, né, todos esses ensinamentos. E aí fui junto com a medicina antroposófica, estudando homeopatia também, fiz a homeopatia como uma pós, como uma técnica terapêutica maravilhosa que a gente tem. E fui fazer também a pediatria, porque dentro da parte da medicina tradicional, a pediatria é uma das partes mais sensíveis, então falar com as famílias e falar com pais e mães e cuidar das famílias foi uma coisa que me encantou muito também no início. E também fui depois seguir os estudos, hoje dou aula aí em terapias vibracionais quânticas, também fui entrar no universo do novo paradigma que a física moderna nos traz e que inclusive faz a gente hoje entender como é que aquelas
aqueles estudos e ensinamentos como a medicina indiana, a medicina chinesa de 4, 5 mil anos atrás, que até um tempo atrás a gente não conseguia entender como é que elas funcionavam, porque a linguagem delas é uma linguagem diferente da newtoniana, da tradicional, que há 300 anos a gente tem, inclusive dentro da medicina, que é materialista simplesmente, né? Então nós começamos com a física moderna a ter um olhar mais energético em cima das coisas, e entender como é que essas terapias, que não trabalham só com a matéria, digamos assim, possam tocar e mexer e promover saúde no ser humano. E é claro, dentro da parte daí do estudo do ser humano, eu precisava aprofundar muito também a parte da carne e osso, vamos dizer assim, a parte da bioquímica. E aí fui estudar a ortomolecular, e venho estudando já há algum tempo, aonde me traz também uma bagagem muito boa para fazer aquilo que o pai da medicina, ele pedia para a gente, que a gente observasse inclusive na questão da própria alimentação, o segredo de se manter saudável, né? Ele mesmo já dizia que o remédio está no alimento, e isso, dentro do estudo da orto, a gente veio aprofundar e entender mais bioquimicamente esse ser humano. Então, hoje a gente consegue daí fazer essa leitura ampliada do ser humano e consegue tocar em todos os níveis, ou vamos dizer assim, em todos os corpos. Porque o ser humano, ele não tem só um corpo, segundo essas outras várias linhas terapêuticas, né? Então foi muito bom, porque digamos que o moderno veio casar hoje em dia com o antigo e fez dar para a gente um entendimento muito melhor do que é saúde, do que é doença. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui, enfim, e seguir ajudando as pessoas que me procuram, e é maravilhoso isso. Ju, quando você fala de todas essas abordagens, tem uma coisa que, e esse é o ponto que eu acho lindo do seu trabalho, que é falar não da doença, e sim falar da saúde. Então, assim, o compromisso com gerar saúde. O que é que a gente pode tirar de toda essa situação que a gente está falando de perigo, impotência, insegurança, né? De que forma isso pode afetar a nossa saúde física, né? E como que a gente faz para gerar, né? Transformar desse contexto, desse cenário, em alguma coisa que seja exatamente potencializadora dessa saúde física e emocional. Então, é Simples a bem isso, pergunta. né? Simples a pergunta. Então, que, por exemplo, nós estamos vivendo agora essa pandemia, né? Então, nós estamos todos focados e olhando para um vírus. Estamos todos percebendo, inclusive, que existem seres microscópios que podem, de uma hora para outra, nos darem uma rasteira e nos fazerem adoecer. Só que, da mesma maneira que outros micro-organismos que circulam e que, inclusive, vivem dentro da gente, nós podemos estar aptos ou não a desenvolver determinadas doenças. Tudo isso, na verdade, vem para falar, e o que aconteceu com tudo isso, né? A gente vem para observar o quanto nós, seres humanos, precisamos trabalhar e potencializar e manter a nossa vitalidade e, com isso, a nossa imunidade. Por quê? Porque da mesma maneira que os outros vírus que entram em contato, que a gente entra, por exemplo, num grupo onde tem 3, 4 pessoas gripadas, e aí você está lá em 50 e só 10 desenvolvem a gripe, a gente consegue entender que às vezes o processo não está no vírus em si, mas sim no terreno biológico, ou seja, na gente que deixa se atingir pelo vírus. Agora é um momento muito delicado, né? Até porque, por exemplo, eu estou passando essa semana por um quadro viral também, e nós, médicos, é o que mais vamos ser atingidos, inclusive agora, por esse vírus e por outros vírus, porque nós estamos na frente de batalha, né? E na frente de batalha a gente acaba se contaminando fácil, vamos dizer assim, porque é constantemente um encontro com esse vírus. E justamente o estresse do trabalho, tudo que leva à alteração da nossa vitalidade, é que favorece o vírus entrar em ação ou não. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, nesse momento agora, e nada é por acaso nessa vida, né, a gente está precisando, não é um momento só de isolamento social. Eu acho que é um momento maior de recolhimento pessoal. Nós estamos num momento em que nós temos que estar mais conosco mesmo.
Nós vivemos uma vida, e você trabalha e vive isso com as pessoas que lhe procuram e que fazem uns trabalhos maravilhosos que tu desenvolve. A gente vive tentando acordá-los para justamente o olhar principalmente para a pessoa em si, para que ela amorosamente desenvolva hábitos que vão gerar e manter ela num estado de equilíbrio vital e de saúde. E aí não é à toa que voltamos a falar da importância de beber uma água, da importância de comer alimentos vivos, crus e vivos de preferência, não nada empacotado, encaixotado, enlatado, porque tudo isso faz que a gente trabalhe e digamos, monitore ou faça um certo controle sobre o nosso estado de estresse e nosso estado de alteração emocional, onde agora o medo nos ataca e esse medo, você sabe, baixa as nossas defesas, porque o medo faz a gente não produzir hormônios que são hormônios bons, como ocitocina, hormônios que levam a gente a melhorar a nossa imunidade. Então nós estamos no momento agora de acordar para esse tipo de coisa. A gente está muito focado ainda no medo e muitas pessoas estão com medo do bicho. Mas eu acho que o momento é de rever o que a gente está se fazendo para poder nos mantermos bem e saudáveis. Tristemente agora esse vírus tem pego mais, eu digo triste, mas felizmente pega mais um grupo que são os idosos, né? A gente sabe que esse vírus pega um grupo de mais idosos, é diferente do H1N1, por exemplo, que pega grávidas, que pega crianças, e que inclusive mata muito mais, ou tem matado até agora, digamos, pelo menos no país, muito mais pessoas, essa gripe comum ou do influenza, do que o próprio corona. Claro que nós vamos ter algumas semanas aí onde vamos ter mais resultados e a curva continuará a crescer um pouco, como aconteceu na Itália. Mas eu acho que nós iniciamos até um trabalho mais cedo um pouco aqui e não vamos ter todo aquele caos, vamos dizer assim, que lá na Itália a gente está vivenciando. Então, no meio disso tudo, eu acho que temos que tirar um proveito. O ser humano tem duas maneiras de aprender na vida, né, Du? Ou é amorosamente se olhando, se cuidando, praticando as suas atividades físicas, não ficando parado, trabalhando a questão da sua mente e do seu equilíbrio mental e emocional. E a gente precisa fazer isso nesse momento para se manter mais equilibrado. Tu vê que não é fácil ficar preso numa casa de muito tempo, muitos dias. A gente pode sim deixar se afetar, e você tem conversado com o pessoal aí sobre o quanto é importante essa higiene mental e emocional. Então, eu digo para você que assim, é um momento que tem muitos contras, mas a gente vai aprender muito com esse processo, muito. Então, agora vamos para essa. E o que é que a gente vai aprender com tudo isso? Então, a gente vai aprender... Qual é a grande lição, Ju, no teu olhar de tudo isso? O que a gente vai aprender é que a gente precisa... Primeiro, que a gente passa a nossa vida botando várias coisas na frente da gente, né? A gente fica, geralmente, a gente passa o dia todo e a semana toda ficando literalmente no final da fila. E a gente às vezes não tem alguns cuidados conosco que a gente deveria ter. Então, por exemplo, nesse momento agora, a questão mais básica de se manter um processo infeccioso, que chama-se higiene, está sendo potencializada. E as pessoas estão aprendendo a fazer aquilo que naturalmente deviam fazer, lavar mais as mãos e ter uma higiene maior com relação ao ambiente e aos cuidados, e com a troca justamente desses cuidados. Então, a nível de higiene, educação higiênica, que a gente chama de higienismo, isso está sendo potencializado. A alimentação também, a gente está querendo ou não, volta a se falar muito de alimentos que potencializam a nossa imunidade. Pois eu vou dizer para você, esses alimentos sempre estiveram com a gente, mas a gente acaba às vezes cedendo aos empacotados, encaixotados e aos enlatados, por uma questão de praticidade. Mas a gente está voltando, sim, a perceber que se eu não nutro e não alimento o meu corpo de vida, que nós temos, numa visão, por exemplo, da antroposofia, nós temos 4 corpos temos mais até, mas vamos falar de 4 corpos. Um deles é o nosso corpo vital, que é o que Hipócrates falava, que é o nosso médico interior. Esse médico interior, ele precisa estar sempre nutrido. E como que eu nutro esse médico?
é com uma boa hidratação. A água é um elemento fundamental, sabe por quê? Porque ele vai principalmente me ajudar a filtrar melhor o meu sangue, o meu fígado vai ficar muito mais ativo, e o fígado, ele é o cozinheiro e o faxineiro da casa, então ele precisa de muita água. Na verdade, quando a gente fala de água, a gente pensa no rim, mas na verdade quem se beneficia e quem é responsável pelo equilíbrio hídrico, vamos dizer assim, é o nosso amigo fígado. É só experimentar você beber um dia, que no outro dia você vai ver o tamanho da sede que nos dá, ou seja, a necessidade de uma água que a gente acaba tendo que se hidratar. Então, uma qualidade de água boa, a gente tem que comer alimentos vivos, a gente tem que equilibrar as emoções, e aí entra, poxa, por que está em altas meditações, por que você traz aí tantos exercícios, por que traz tantos movimentos que fazem com que essa parte da gente... E olha que interessante, nós temos 4 corpos do... Um deles, que é um que está entre o meu eu, aquela parte que, digamos, é o meu síndico, e o meu corpo de vida e o meu corpo físico, é o que a gente pode chamar de alma. Essa alma do latim, que vai dar psiché, que vai dar psicologia, então, assim, psicólogos são médicos de alma, é a parte do mundo em que eu me relaciono com o mundo. Né, que algumas religiões podem chamar de perispírito, enfim. Ou seja, ela está entre o meu eu e o meu corpo físico. E tu sabes que é ali que começam a maioria das doenças. As maioria das doenças começam na nossa alma. Por isso que o equilíbrio emocional, ele faz parte do start ou não start das doenças. E não preciso dizer que há mais de 16 anos, você já vem falando isso nas conversas, há mais de 16 anos, depois que se descobriu que quem manda não é mais a genética humana, ou seja, se eu vinha escrito no meu livrinho de receitas da avó, do vô, da mãe, dizendo assim, que eles tinham diabetes, tinham câncer e que eu vou ter que ter isso também, não. Hoje nós podemos ligar ou desligar esses botões dependendo da maneira em que eu ajo no mundo. E principalmente na maneira em que eu me relaciono com o mundo. E me relaciono emocionalmente, me relaciono afetivamente. Então, esse equilíbrio dessas 3 partes. E aí traz um outro detalhe, né, do que eu acho bem importante. Quando eu falo do meu eu, tu sabes que o sistema imunológico, quem é responsável pelo nosso sistema imunológico é o meu eu. Esse meu eu é aquele, vamos entrar agora no universo da medicina antroposófica, esse meu eu é aquele que quando a gente encontra um paciente, pega na mão dele e a gente sente um calor na mão dele, eu ali estou percebendo o quanto o eu dele está presente com ele. Esse eu que vem desse calor interno, que vai dar o pyrrhus interior, que vai dar o termo espírito. Então, esse espírito, esse corpo nosso que a gente tem, que é o síndico que comanda tudo isso, é através desse calor é que ele toma conta do meu corpo. Não é à toa que quando nós somos acometidos por uma infecção, por exemplo, a primeira coisa que a gente muda, sabe o que é? Temperatura corporal. A gente sabe que quando um vírus entra dentro da gente, a gente faz um pico de febre, por quê? Não é só para assustar, não é só para alarmar. Na verdade, é justamente um momento em que o meu eu tem que voltar a mim e tomar conta do meu corpo para ele, como meu eu, aquele que identifica, isso é meu, fica, isso não é meu, sai. É através dessa identificação da identidade. Por isso que é fundamental nesse momento a busca pela identidade, a firmeza da identidade. Eu canso de ter pacientes no consultório, Du, e você também cansa de encontrar pessoas que têm distúrbios autoimunes. E esses distúrbios autoimunes nada mais é do que um conflito, literalmente, com esse eu. E aí, como no consultório a gente tem pacientes com 30, 40, 50, 60 anos de idade que literalmente ainda não nasceram e que vêm trazer para a gente doenças autoimunes, é um momento agora de fortalecimento da nossa identidade, de rever quem somos nós, ou seja, de reflexão. A dor nada mais é do que aquele sinal que nos é dado de presente, literalmente, para a gente deitar a cabeça no travesseiro e repensar na vida. Repensar o que eu estou fazendo de errado com a minha alimentação, com o meu corpo físico, com a minha mente, as minhas emoções e com a minha, sim, a minha identidade, no caso, a minha própria religiosidade, vamos dizer assim. Legal. Ju, você falou de alimento vivo. Fala um pouquinho da importância. Assim, aqui em casa a gente faz isso, né? Mas conta pra gente um pouquinho dessa coisa a importância, só para aproveitando
o momento, assim, nós temos uma super profissional chamada Silmara Martins, que dá mentoria para a gente, para nós fazermos a nossa alimentação viva aqui em casa. Qual é Ah, a ótimo. importância do alimento vivo? Né? Parece que a gente está correndo atrás dos bichinhos aqui em casa, não, não. Qual é a vantagem que a gente tem da É, alimentação a, viva? a última vez que eu tive aí, inclusive, nós comemos, né, uma sopinha. Foi até de que era a sopa? Era uma sopa de... Ai, gente do Não céu. era de soja, mas era uma outra, uma sopa maravilhosa que, enfim, que era uma receita É, provavelmente dela, né? putz, grão Enfim, de bico. Grão de grão de bico. bico, isso, era grão de bico, isso, era grão Grão de de bico. bico germinado. Olha só. Germinados, olha que legal. Então, quando a gente fala de alimentação viva, Du, a gente fala de alimentos que sejam literalmente quanto mais. Assim, então, esse reino vegetal que justamente constrói o nosso corpo de vida, porque o nosso corpo de vida, a nossa vitalidade, ou o nosso médico interior, ele só vive e sobrevive se ele receber alimentos vivos. Por isso que é importante a gente focalizar e a gente fazer com que as pessoas aprendam a comer frutas cruas, legumes e verduras crus, e que aprendam, ou, por exemplo, como nesse caso, germinar. Né? Quando você pega um grão e faz ele germinar, aquele momento de germinação é o momento mais potencializado de capacidade de vida que está tendo naquele grão. Ou seja, quando a gente come um grão germinado, a gente está comendo literalmente pura vida. E isso é o que a gente precisa. Hoje em dia, tem vários estudos mostrando, hoje em dia, infelizmente, nós vamos no supermercado, e aí nós temos 1000 prateleiras e precisava ter 3. 997 prateleiras daqueles hiper, mega, ultra mercados, eles não deveriam nem existir. Na verdade, estão lá para sustentar uma indústria e para fazer com que a gente ache que a gente está comendo. Aquilo são alimentos. Quando a gente come literalmente algo que está empacotado, encaixotado e que está desprovido dessa qualidade vital, ou seja, saiu da terra, ainda mantém vivo naquelas moléculas daquele alimento, daquela fruta, daquele legume, daquela verdura, ainda mantém ali moléculas de vida ativos. Quando eu como aquilo, eu estou nutrindo o meu corpo biológico, a vida dentro de mim. E aí o que acontece é que a gente não está fazendo isso. A gente está indo no supermercado e comprando. Por quê? Porque é uma geração fast. É uma fast life, todo mundo nessa correria. Então nós precisamos acordar para que. E aí sim, eu não preciso chegar. Tristemente a gente começa a chegar nos 30, 40, 50, 60 e que começa o corpo a gritar para daí começar a pensar em mudar as alimentações. A gente não tem que fazer isso. Isso tem que ser feito antes. E a gente está acordando e cada vez mais acordando, e as pessoas estão aprendendo mais, que isso tem que ser posto em prática com as crianças. Inclusive elas já estão ensinando para a gente. Papai, mamãe, vamos evitar os agrotóxicos, vamos comer alimentos sem aqueles agrotóxicos. É triste hoje a gente saber que para manter um volume de alimento produzido para a população em geral, o pessoal que cria e que planta, eles acabam tendo que encher de antipesticidas para que não aconteça de perderem as suas plantações. Tristemente, nós estamos vendo hoje, e é o índice mais assim assustador, né? Sabes que no consultório o trabalho maior que eu faço, inclusive com as crianças, é limpar o terreno. Hoje uma criança, por causa desses agrotóxicos, e que inclusive já entraram no lençol freático, já estão na nossa água, nós temos estudos aqui em Santa Catarina que não tem uma cidade que não tenha agrotóxicos e que não tenha metais tóxicos dentro da água, que não faça parte da água que chega na torneira da nossa casa, ou até que chega nos galões, porque já estão nos lençóis freáticos também sendo tocados. Então olha o que acontece. Uma criança hoje, sabe com quantas substâncias tóxicas, quanto lixo já está nascendo uma criança hoje em dia? E aí eu te digo, por que está nascendo já com tanto lixo dentro? Porque, infelizmente, ninguém olha para uma criança antes dela nascer. A gente só pega o pediatra no final, quando nasce, dá aqueles tapinhas, vê se está respirando, está tudo ok, e aí segue a vida. Não. Na Europa, já há algum tempo, e eu já faço o trabalho já há algum tempo aqui também, a gente já tem preparado mulheres e homens
limpado a casa, limpado esse papai para preparar o melhor espermatozoide, pego essa mamãe para preparar melhor a casa, ela vai receber a melhor visita dela. Então eu limpo, a gente organiza essa casa nesses 4 níveis, nesses 4 corpos, e aí uma criança não vem com esses mais de 250 substâncias tóxicas que nos últimos estudos aí de 5, 6 anos já estão nos contando. Então você já imagina você, por isso que não tem criança que não nasça hoje com refluxo gastroesofágico, com doenças alérgicas. As alergias em alta é por causa disso, a maioria porque nós estamos literalmente intoxicados. A maioria dos processos alérgicos tem a ver com intoxicações. E se a gente não limpa esse organismo, e aí entra um detalhe bem importante. O corpo humano ele é fantástico, é o elemento, assim, é o organismo, é o elemento melhor projetado na face da Terra. Tanto é que nós é que dominamos o planeta, né? Estragamos, mas também dominamos o planeta. Mas ele é tão perfeito que se a gente não atrapalha, a gente segue muito bem. O problema é que a gente, pela facilidade, né, e pela praticidade dessa Fast Life, acaba atrapalhando ele. Me conta uma coisa, e como tudo isso entra na emoção? E então, deixa eu até te trazer esse detalhe, porque eu acho que aí é um outro detalhe para se pensar, e quem abre o coração e os ouvidos para entender o que uma medicina integrativa, essa medicina que a gente pode chamar ou antroposófica mesmo, que é uma ciência que fala de um ser humano que tem 4 corpos, que não tem só um. Tu sabes que as emoções, elas estão relacionadas a um corpo chamado alma, como a gente falou. E essa alma, ela transita entre nós, segundo Rudolf Steiner e outros, em outras matérias também a gente vê isso, através do ar, da respiração. O elemento, dos 4 elementos da natureza, terra, água, ar e fogo, é o ar que faz transitar essa alma. E aí é que entra um detalhe bem importante. Primeira coisa que muda na gente quando a gente sofre um choque emocional, o que é? É a nossa respiração. Não é assim? Recebi um susto, estou com medo, estou com raiva. É a respiração que vai mexer. Claro, porque é através desse entrar e sair dessa respiração que eu vou dar ritmo para minha alma. Essa entrada, a maneira que eu me relaciono com o mundo emocionalmente, ela se faz através da respiração, porque por isso que é a primeira coisa que muda quando eu tomo um choque, quando eu tomo um susto, quando eu mudo o meu estado emocional. Então, quando eu faço essa mudança da respiração, eu vou ter um trânsito maior ou menor dessa minha alma. Então, eu vou trazer para o pessoal que está aí uma observação. Quando a gente puxa o ar e faz assim, ó, e dá aquele intervalinho no final, e depois solta a respiração. Quando a gente faz isso, eu tô trazendo de fora as impressões que eu estou tendo de fora, eu estou trazendo aquelas impressões sensoriais, aqueles sentimentos, eles, através desse movimento, vão entrar dentro de mim, por isso que daí vem emoção, energia em movimento. Quando eu faço essa entrada desse sentimento para dentro de mim, eu vou criar simpatia ou antipatia por aquilo, baseado na minha história emocional, do meu eu, de como eu lido com aquilo, e aí eu vou pôr para fora aquilo que não deve ficar dentro de mim. Só que muitas vezes isso não acontece, muitas vezes a gente segura elas, né? A gente tranca, a gente não respira, a gente entra em apneia. Se for parar agora para ver, todo mundo está escutando isso e a respiração está bem suave, bem levezinha, quase parada. Isso faz com que a gente não troque emoções com o mundo. E isso é uma maneira ruim, porque a gente não tem aí um ritmo e não dá um ritmo para a alma. E olha que interessante, o pulmão, segundo Rudolf Steiner, ele é chamado hotel da alma. Por que ele é o hotel da alma? Porque é através desse inflar e desse expirar que as emoções e aquilo que eu sinto com o mundo entram dentro de mim e vão ficar em mim ou não. E eu vou transformar aquilo ou não, dependendo da minha maturidade emocional e do meu eu, do meu espírito. E aí eu tenho um controle sobre aquilo ou não. Aquilo me entra e me causa um pânico, aquilo me causa um medo e eu entro em colapso. E aí é na respiração. E aí eu vou trazer para vocês, sabe aonde que está tocando e está complicando esse vírus e aonde que é o ponto mais importante desse vírus? É no aparelho respiratório.
Porque se eu disser para vocês que a maioria das doenças, esse vírus está vindo aí justamente dizendo assim, olha, a gente inclusive emocionalmente está precisando ter mais equilíbrio. Por quê? Porque é o órgão choque, é o órgão de choque desse processo que está acontecendo. Então nós precisamos estar acordados para esse tipo de coisa e entender que não, além da alimentação, além de uma hidratação, além do equilíbrio emocional, através dos exercícios de meditação, através e aí a meditação entra, não é à toa que os yogis são mestres nisso, são mestres em respirar, né, Du? Eles fazem isso porque eles sabem que através da respiração eu tenho e mantenho um equilíbrio emocional. E aí deixa eu trazer mais um outro detalhe para você e para o pessoal que está nos ouvindo. Não, como esse equilíbrio ou esse desequilíbrio emocional nesse mundo, né, de correria para lá e para cá, que todo mundo tem que produzir, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que correr atrás da máquina, o que aconteceu? Num belo momento, inventaram um elemento que no meio daquela correria que a gente vive, atordoado, ansioso, a gente dizia assim, não, peraí, só um pouquinho, deixa eu ir lá para fora, aí acende aquele canudinho, vai lá para fora na janela e faz assim, ó. Aquele ritmo natural que nós devíamos dar para o nosso, literalmente para esse hotel da alma, que faz essa alma transitar com equilíbrio, esse cigarro veio para dar para gente esse time, só que tristemente ele fez assim, porque eles colocaram nesse cigarro nicotina. E aí bioquimicamente nós ficamos presos. Mas não foi à toa e não é à toa que foi uma das coisas mais vendidas e que mais deu certo na indústria nesses últimos anos, o cigarro, porque o cigarro veio como um remédio para equilibrar a alma das pessoas. Só que, tristemente, esse remédio, ele vem com uma bioquímica. E essa bioquímica detona com a gente e faz a gente voltar lá e comprar de novo esse remédio. Então, muitas pessoas que não conseguem ter equilíbrio, não é à toa. Você pega os ansiosos aí, é raro um ansioso que não esteja fumando, ou que nunca fumou na sua vida. Porque o cigarro, ele faz aquilo que nós devíamos estar fazendo naturalmente, que é inspirando e expirando pausadamente, ritmamente, para poder dar uma paz para a nossa alma e uma paz de espírito. Maravilhas. Ju, deixa eu pedir para a turma o seguinte. Vamos trazendo perguntas, porque o tempo de Insta, ele né? sabe que é finito. Então, vamos fazendo perguntas. A Remax Way, além do cifrãozinho, tem uma pergunta aqui que ele faz anteriormente, que é os setênios. Dá um oizinho, já que essa é uma parte tão, tão deliciosa da antroposofia, os setênios. Quais são as lições e quais são os desafios de cada setênio? Então, é bem interessante, né? Dentro da antroposofia nós temos os setênios, a vida é vista a cada 7 anos. A cada 7 anos, mudanças, e a gente sabe, inclusive, celularmente acontecem mudanças a cada 7 anos. A cada 7 anos, a gente vai desenvolvendo e aperfeiçoando esses corpos que estão se fazendo desenvolver dentro da gente. Tu vê, no primeiro 7 anos de vida, nos primeiros 7 anos de vida, nosso corpo físico é construído. Ou seja, aquela criança que ela nasce com um corpinho ainda com os móveis, aquela casa ainda nasce com a mobília ainda vem ali com a pia do vô, a torneira da mãe, a cama do pai, e nesses 7 anos que vai se desenvolver, ela vai literalmente botar essa mobília para fora, que é quando ela vai trocando essa celularidade, e aí chegando no 7º ano de vida, ela tem ali com o sistema nervoso completo, digamos assim, ou quase que completo, e ali nós temos toda uma celularidade ou uma herança celular, digamos assim, já reduzida. Então eu costumo dizer que, inclusive, nesses primeiros 7 anos é muito importante a gente perceber que a criançada vai desenvolver doenças que têm a ver com as heranças da família. Então a gente tem que conhecer muito bem a família para trabalhar. Então, corpo físico se faz nos primeiros 7 anos de vida.
E, claro, a partir do 7º ano, ou no meio desse 7º, do 5º em diante, também vai começando a desabrochar dentro da gente esse corpo vital também, ou seja, a minha vitalidade vai se fazendo, eu vou construindo a minha vitalidade, mas é por volta dos 7 aos 14 anos, quando a vida começa a ser bela, que a gente começa a ter os sentimentos, começam a aflorar, ou seja, os sentimentos, ou sentir, ele começa a ficar mais presente a partir do 7º até o seu 14º ano, que é quando as emoções afloram, quando a gente se apaixona pela professora, leva uma maçã para a professora, começa a se apaixonar pelos amiguinhos, pelas amiguinhas, e os amiguinhos pelas amiguinhas. Então, o que acontece? É nesse segundo setênio que, digamos, as emoções elas começam a dar forma e estão soltas, estão, digamos, para fora. Agora sim, vivendo uma relação afetiva com o mundo. E dos 14 até os 21 anos, que é aquele terceiro setênio, olha só, nós temos, se a gente for dividir, nós temos 3 setênios de um desenvolvimento que é todo de fora para dentro. A gente aprende com o mundo lá de fora, e depois nós temos, no meio da vida, a gente já tem um trabalho onde a gente começa a se nutrir de informações e construir e se desenvolver internamente. E depois a gente tem um momento dos últimos 3 setênios, ou além dos 3 setênios depois, um momento de doação para o mundo de tudo isso que a gente aprendeu, né? Digamos que é um momento social da gente. Então, dos 14 até os 21 anos de idade, é quando a minha identidade vai ser formada. Então, quando eu estou caminhando até os 21, antigamente era 16, 18, né? Enfim, agora antecipou um pouco, mas vamos dizer mais ou menos em 21 anos, é quando o meu eu, é quando aquela primeira grande crise acontece, né? A crise de identidade. E aí é ali que justamente o meu sistema imunológico ele se firma. Como eu falei para você, o sistema imunológico é aquele responsável por dizer isso é meu, entra, isso não é meu, sai. E para mim dizer isso é meu, entra, isso não é meu, sai, eu preciso saber quem eu sou. Então, o primeiro grande momento é naqueles 14 até os 21 anos de idade, que é quando a gente começa a se reconhecer. Quem eu sou, quais os meus limites, enfim, alguns detalhes bem importantes que vão nos dar uma base para lá na frente eu continuar com o sistema imunológico forte. Porque à medida que vai passando os anos, esse sistema imunológico ele pode ir caindo, principalmente depois dos seus 50 anos de idade. Junto com o decréscimo, inclusive, da questão hormonal, né? Então, nós temos basicamente esses 3 primeiros setênios para formar um ser humano de uma maneira mais estruturada. E quando ele se forma bem, as outras próximas crises que a gente vai tendo, e que é interessante a gente ver muitas doenças acontecerem no meio dessas crises, quando a gente começa a perceber essas crises e as doenças que estão vindo, elas se relacionam. Elas se relacionam e as pessoas conseguem daí, quando a gente traz à luz esse tipo de pensamento, as pessoas começam a entender os porquês de adoecer. Porque a grande sacada não é a gente adoecer por adoecer, mas é a gente entender por que a gente adoece. O ser humano, infelizmente, ele não é um ser imune a doenças. E olha só que interessante, a gente não compra saúde na farmácia. A saúde não é comprada na farmácia. A saúde ela é conquistada. A gente conquista através de exercícios diários, de um bom relacionamento. Eu comigo mesmo, no sentido da escolha da alimentação, da escolha das atividades mentais e físicas que eu vou ter durante a minha semana. Ou seja, a saúde ela não é simplesmente, não é um remédio que me bota num estado de saúde. E as pessoas estão assim, né? Meu Deus, eu preciso estar saudável, eu preciso tomar algum remédio. Não, o remédio, na maioria das vezes, e eu tive até esse ano passado com o Deepak Chopra, a gente participou do encontro que ele teve aí, eu participei já de outros eventos que vieram outros pensadores maravilhosos dentro da saúde, em São Paulo. Ele mesmo diz, e isso é fato, a nossa saúde depende do nosso nível de consciência. O nosso nível de consciência é que vai fazer a gente prestar atenção em alguns fatos que são realmente importantes. Maravilha. A Deise perguntou uma coisa. Quais os pilares para que a gente consiga fazer uma limpeza do terreno biológico? Quais são os pilares cruciais?
Pilares cruciais para o terreno biológico. Eu preciso ter, então, a minha vitalidade garantida. Olha só, se você fosse dizer assim, Juarez, qual que é o primeiro e único remédio, ou o melhor remédio? Eu só posso receitar um. Eu diria que é o sono. Por que o sono é um remédio para o ser humano? Porque se o ser humano não dormisse mais da metade do tempo da sua vida, a gente não daria o tempo que precisa para literalmente recarregar todas as energias e o nosso corpo não daria tempo e não teria tempo de reorganizar tudo aquilo que durante o dia foi bagunçado, tudo durante o dia foi exigido. Ou seja, o sono é a primeira coisa para melhorar o meu terreno biológico. E sabes qual é o maior índice de medicação, ou quais são os medicamentos mais utilizados hoje em dia? São os remédios para dormir. Se os remédios para dormir são os mais tomados ou comprados, eu vou dizer para você, o ser humano não está conseguindo garantir a primeira coisa que ele precisa para se manter saudável. Então o sono, eu vou dizer que o sono é fantástico. Só que daí o sono não pode ser assim um sono conduzido e criado por um psicotrópico, por favor, porque isso não é sono. Tá, gente? Hoje nós temos aí vários outros elementos que ajudam a entrar num sono, a se manter num sono. E aí eu diria para você, você quer se manter vivo, bem, e você não tem um sono bom, vamos organizar primeiro isso, porque aí está um grande elemento para nos mantermos saudáveis. Então, primeira coisa, um sono. Essa seria a primeira coisa para um terreno biológico saudável. Segunda coisa, como eu te falei, hidratação. Você sabia que você não... Porque para muitos seria assim, comer bem. Inclusive, por exemplo, agora que eu tô né, saindo de um processo aí viral, todo mundo diz assim, poxa, tem que comer, Juarez, você tem que comer, não pode deixar de comer. Gente, vamos entender uma coisa. Por que os animaizinhos, por que os nossos pequenos filhotes, porque nossos filhos, a primeira coisa que acontece com eles é deixar de comer quando eles estão doentes. Sabe por que eles param de comer? Por que a gente para de comer? Por que um animalzinho, teu cachorro, quando fica doente, teu gato fica doente, ele para de comer? Sabe por quê? Porque ou a gente gasta, o Papai do Céu ele faz tudo direitinho, ou a gente gasta energia digerindo comida, porque digerir comida não é fácil. Você pega uma proteína, um pedaço de boi, para você quebrar aquele pedaço de boi e fazer com que ele chegue no teu intestino e não continue um boi, é muito difícil. Você tem que ter um estômago bom, você tem que ter um duodeno bom, você tem que ter um fígado bom, você tem que ter uma vesícula boa, um pâncreas bom, ou seja, não é todo mundo que tem isso hoje em dia. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que entender que não é comer que vai me fazer saudável. Pelo contrário, gente, quando eu estou doente, eu paro de comer e eu dou aquele descanso para o meu aparelho digestório se reorganizar. E aí todas as forças são voltadas para a recuperação do meu processo que eu estou tendo. Então, por que está em alta e por que voltou-se a falar, o pessoal falar do jejum e do jejum intermitente? Porque nada melhor do que o intervalo das tarefas para a gente reorganizar a casa. Se eu não paro, e aí eu trago a minha experiência, eu faço hoje um jejum intermitente, eu só como 2 vezes ao dia. Eu como no almoço e como na janta. Eu dou esses intervalos porque é durante esses intervalos que a casa é limpa. Se eu não dou esse intervalo, inclusive fico botando para dentro, empacotado, encaixotado, enlatado, gente, é muito mais lixo que o meu organismo vai precisar. E aí você vai acordar assim, todo dia, com aquela baba com mau cheiro, você vai acordar com aquele suor fedido, você vai acordar com o xixi horrível de manhã cedo. Por quê? Porque aquilo é sinal de que você, durante a noite, você precisou fazer aquela limpeza. E se está muito podre, está muito mal cheiroso tudo isso, é mais um sinal para dizer, ei, você está se intoxicando demais. Dá um tempo nisso. Então, terreno biológico, sono. Aí entra o comer corretamente, que daí eu trago o intervalo das comidas, não tem que comer de 3 em 3 horas, isso é uma ideia, inclusive é uma ideia que dá para a gente conversar aqui horas, mas isso é uma questão, esse é um toque da indústria, inclusive, para você não deixar de consumir os alimentos, você tem que dar o seu intervalo, e principalmente uma boa hidratação. A água, ela nutre e hidrata muito bem o fígado, como nós falamos. E o fígado é o órgão mais vivo dentro do nosso corpo. Ele é a planta dentro de nós, É ele que é o cara que a gente corta um pedaço dele, ele volta a crescer. Ele é o pai da vitalidade. Ele é literalmente, ele é o nosso médico interior. E graças a Deus esse fígado, ele trabalha muito bem. E trabalha muito. E ainda tem muito gás para trabalhar, porque se ele não tivesse, a gente morria muito rápido. Então, a alimentação viva, aí entre os crus, não os processados,
entra uma hidratação boa, entra o sono bom e, claro, aí para um terreno biológico também eu preciso ter um equilíbrio emocional, então eu preciso aprender a meditar, eu preciso silenciar minha mente, eu preciso... E aí como é que eu silencio a minha mente? Quero trazer para vocês uma dica da antroposofia maravilhosa. Duas coisas fazem a nossa cabeça esvaziar desses turbilhões de pensamentos horríveis que fazem a gente adoecer. Uma delas é através da respiração, sim, e a outra é através da atividade física. Toda vez que a gente faz uma atividade física, a gente literalmente limpa as nossas ideias. Tem até um colega espanhol que ele diz uma frase que é maravilhosa. Quando o corpo para, a mente dispara. Quando o corpo cansa, a mente descansa. Ou seja, é através da atividade física e da respiração que eu consigo apaziguar a minha mente, junto com as atividades de yoga, de meditação, que faz com que eu entre naquele ritmo de troca anímica, de troca emocional com o mundo mais equilibrado, e eu fazendo essa troca assim, eu adoeço menos. Porque digo para você, os nossos maiores adoecimentos, ou o start, por isso que as doenças psicossomáticas, são, né, por muito tempo se falou, elas são psicossomáticas mesmo porque elas passam pela psique, passam pela alma. E da alma é que podem atingir esse corpo físico. Ju, como é eu, desde criança, pergunta chegando aqui da DEA, desde criança eu durmo muito pouco. Como que eu posso fazer para normalizar esse sono? Então, ela desde pequena ela tem isso. Pois é, então, vamos entender. Cada um tem um número de horas, ou tem um tempo de sono que faz com que eu recarregue as baterias. Por exemplo, o meu tempo de sono é 6 horas. Se eu faço menos ou se eu faço mais do que 6 horas, eu já sinto corporalmente essa mudança. Então, cada pessoa tem o seu relógio biológico e o seu relógio relacionado ao tempo de sono necessário. Agora, se essa pessoa nunca dorme direito, eu pergunto, será que ela não tem vários problemas de saúde já? Ou não, em Juarez não tenho nenhum problema de saúde, eu durmo 4 horas por dia e para mim está tudo bem. Rudolf Steiner dormia 3, 4 horas também. E dormindo 3, 4 horas ele se recuperava muito bem. Ou seja, cada corpo tem a sua necessidade biológica. Então, você, à medida que vai passando os anos, vai percebendo. E digo mais, vamos falar de novo sobre essa questão do sono, que eu acho que é bem interessante. Olha só que interessante. Por que o sono é fundamental? Porque durante o sono, a gente apaga a nossa consciência. Tu sabe que o ser humano, quando fica acordado, quando nós estamos acordados aqui, nós estamos literalmente morrendo. Nós estamos envelhecendo e morrendo. Por isso que a gente dorme metade da vida. Por isso que um bebê, quando nasce, recém-nascido, ele chega a dormir 20 horas no dia. 20 horas no dia. Por isso que um vozinho, que está mais próximo da morte, desvitalizando-se cada vez mais, ele vai visitar você, encosta no sofá e quando vê ele está roncando. Por quê? Porque ele está próximo da morte. Estando próximo da morte, ele precisa literalmente desligar a consciência. Consciência é essa que nos envelhece e nos adoece também, por isso que a gente tem que ter esse intervalo de sono, consciência, para poder recuperar essas forças vitais. Ou seja, a vida se faz durante o sono. Ou seja, sono é o elemento mais importante para um terreno biológico. Juarez, nesse momento, trabalhar a nossa mente, absorver positividade, tanto nesse momento ou na vida diária, ajuda a nossa imunidade a ficar mais equilibrada? Da Sheilinha. Como é que é, peraí, Juarez, nesse momento, trabalhar a nossa mente, absorver? Claro, claro. Sheila, o Du cansa de falar, você deve estar acompanhando o Du aí, maravilhoso. O Du sempre traz aqueles detalhes que a gente hoje, com a física moderna, inclusive, já vem assim, com chave de ouro nos dizer o quanto é importante um pensamento positivo. Sabe que a nossa alma ela conversa com o mundo através de 3 ações. Através do pensar, do sentir e do realizar as coisas. Pensar, sentir e querer fazer as coisas. Quando eu consigo quando eu consigo direcionar e alinhar essas 3 coisas, quando eu entro num estado que a gente chama de coerência, e aí vai entrar o que a gente chama de coerência cardíaca, porque daí entra o meu pensamento junto com meus sentimentos e as minhas ações.
quando eu direciono um pensamento positivo, eu faço com que os meus soldados e as minhas células trabalhem melhor. Tu vê que hoje, e aí entram justamente nessa questão da positividade, o quanto a palavra é importante. Quando a gente está aqui parado, escutando o Du falar, que literalmente ele nos hipnotiza e nos deixa, e nos traz elementos fundamentais para que a gente tenha os insights necessários, para que o nosso pensamento, o mindset mude, e esse mindset mudando vai mudar o meu heart set e vai mudar o meu body set. E quando eu faço essa mudança dos três, eu entro em equilíbrio, o meu microcosmos entra em equilíbrio com o macrocosmos lá de fora, e aí eu caminho em saúde, eu caminho em equilíbrio, aí eu estou num estado de firmeza, eu não estou naquele estado de ínfirmos, eu não estou naquele estado de enfermidade. Então, o pensamento positivo e a maneira de eu lidar com isso, hoje a física moderna nos conta, é fundamental porque mexe a nível molecular, mexe a nível de DNA. Vocês sabiam que os russos, o Du já falou isso, os russos estão estudando e cada vez estudam mais o quanto a palavra, o verbo, isso que nós estamos falando aqui, mexe nas nossas moléculas, no nosso DNA. Ou seja, o verbo, aquilo que está naquele best-seller mais vendido do planeta, que no O que vocês acham de a gente retomar e continuar falando um pouquinho mais com o Jô? Eu ainda nem conversei com ele, mas o que vocês acham, hein? Uma boa ideia? Porque tem muitas perguntas chegando aqui. Deixa eu ver se o Ju tá... Cadê o Dr. Juarez aqui na minha... Meu Deus do céu. Queremos com certeza. Ótimo. Giovana, é uma ótima pedida. Pati Moraes. Lu, diretamente de Sintra. Que bom. Volta, doutor. Deixa eu chamar ele por aqui, que tá aqui. Agora eu acho que vai ser muito... Que bom, que bom. Gente, Roberta, ele tem que entrar. Isso, gente, a pedidos, vamos de volta. Passou da 1 hora, né, cara? Tem essa 1 hora aí que é bravo, né? O bicho corta direto, né? Então, ele não, tu viu que ele nem avisou, né? Deixa eu já avisar aqui a Lígia Dantas e a turma. O Instagram é Dr. Juarez Furtado. Tudo junto. E aí tá o perfil do Insta do meu querido e amado Juarez. Ju, você estava fechando e a gente estava falando dessa coisa do sono, do pensamento. Isso. Do pensamento. Então, né, para a gente tentar voltar aí, a questão do pensamento. Então, o pensamento positivo realmente é algo... Você está me ouvindo? Estou. Tá. O pensamento positivo, enfim, todo o trabalho de realinhar esse pensar, esse mindset, junto com esse heart set, quando a gente faz esse equilíbrio, a gente entra num movimento que a física moderna nos conta, de equilíbrio eletromagnético, que, assim, não tem doença que possa acontecer se eu estou nesse equilíbrio eletromagnético. Toda doença parte e nasce de um desequilíbrio eletromagnético. E esse desequilíbrio eletromagnético é a conversa entre essa alma e esse corpo de vida, porque o corpo de vida, a conversa dele deixa eu até ver se eu puxo aqui para você um material que eu acho que é legal para mostrar para eles aqui. Toda essa conversa tem a ver com essa conversa da alma, dessa parte que sente o mundo com a vida dentro de mim. Muito legal. Ju, me conta uma coisa assim. É que tem horas que aí a gente... me conta assim, do teu olhar, né, do teu olhar de vida, o que foi para você mais transformador
né, de toda essa trajetória, o que foi mais transformador no teu olhar, né? Você estava falando assim, ok, a antroposofia entrou, essa coisa toda. Mas assim, eu sei que você está escrevendo um livro e dentro desse livro tem uma coisa que fala muito de uma paixão, da paixão que você, assim, eu sei, eu conheço você, né? Mas assim, qual é a paixão maior? Né? E o que é que você está colocando nesse livro? Assim, eu estou antecipando, tá, gente? Porque o Ju, ele está escrevendo e aí eu fico ali nos bastidores ouvindo, vendo o livro, essa coisa toda, mas o que é? O que é? O que é que mais te apaixona e que está lá no teu livro? Olha, a Aline já está dizendo, já quero o livro. Ele ainda não está editado, ele está para sair, tá, gente? Então, mas já estamos falando do livro do Ju, em primeiríssima mão, tá? Então, só para... Então, Du, a coisa que mais me apaixona, eu acho que assim, literalmente é o que me fez continuar na medicina e trabalhar com a medicina, não só com essa medicina, digamos, limitada por alguns instrumentos e essa visão só da bioquímica, foi saber que um ser humano completo existe. E o que me apaixona é poder chegar num encontro que a gente tem com as pessoas, num consultório, por exemplo, ou mesmo nas palestras que a gente encontra várias pessoas, poder fazer com que elas se toquem e acordem e justamente mudem. A minha paixão está em mudar o estado de consciência dessas pessoas. Porque a partir do momento que a gente toma esse estado de consciência, a gente consegue fazer mudanças. E aí a gente consegue fazer mudanças que não são dolorosas, que não são ruins e que no fundo vai ser muito prazeroso. Por quê? Porque vai ser menos dor que ela vai precisar viver. Então, assim, o que me apaixona é poder ver pessoas passarem por alguns conflitos, mas antes de mais nada, antes de resolver e ajudar os conflitos, é fazer as pessoas aprenderem com aquele conflito. Porque Papai do Céu, quando nos dá a possibilidade de doer um joelho, por exemplo, ele muitas vezes ele pode estar dizendo para a gente não só que a gente está muito parado e que a gente precisa de mais atividade física, que a gente está precisando ajoelhar mais e agradecer mais pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, que eu posso baixar a minha crista, literalmente, me ajoelhar para as outras pessoas e sair do estado de onipotência. Ou seja, é fazer com que a leitura e o significado do processo que o paciente está vivendo naquele momento é o maior, digamos, a maior escola que ela poderia ter. E que literalmente saúde a gente não compra na farmácia. Tristemente, a maioria das pessoas está acostumada a sofrer dores e sair correndo para remediar e esconder as dores. Poxa, gente, um exemplo é agora nesse coronavírus. Quando eu começo com um quadro gripal, eu vou numa farmácia e eu peço para eles, você tem um remédio para gripe? Pois eu vou dizer para vocês que não existe remédio para gripe, porque o vírus, ninguém mata esse vírus, o vírus da gripe. A gente tem remédios que escondem a gripe, os esconde-gripais. E aí esses esconde-gripais, se a gente não está acordado para que a possibilidade de eu usar demais esses esconde-gripais, se eu usar ele frequentemente, dali a 5, 7 dias eu vou ter uma complicação de um quadro gripal. Ou seja, a paixão está em fazer as pessoas acordarem para as possibilidades de aprender com que eles estão me trazendo ou estão nos trazendo naquele momento. Eu acho que é isso que mais me encanta nesse encontro pessoal com as pessoas, né? E encontro terapêutico. Que bom, né? Deixa eu aproveitar que você já está emocionado mesmo, Ju. Como é ter uma filha que está seguindo esse passo na medicina, hein? Ah, não, a Paulinha não, a Paulinha não seguiu, a Paulinha fez direito. Agora ela está estudando direito, ela não fez medicina.
Não, não, a mãe dela é médica e aí ela, eu acho que ela viu a correria nossa e falou, não, peraí, eu não quero toda essa correria. Mas se eu te contar que ela se encantou no final da faculdade, se encantou pela psicologia. E ela está estudando psicologia também, está fazendo uma outra faculdade, onde ela vai, dentro do possível, trabalhar com as duas coisas. Ou seja, ela vai trazer esse universo da alma, né, para as relações sociais e para as relações. Ela até não entrou no aspecto da medicina, eu achei até que poderia entrar, mas vendo a gente, imagina, e ela no início vê a gente correndo plantão para lá, plantão para cá, perdendo cabelo nos plantões, né? Então, eu vou dizer para você que ela falou assim, não, isso eu não consigo, eu vou, Ah, Olha, você eu sabe, até gostaria de tê-la, colega, mas não vai ser dessa. mas você sabe que às vezes o pessoal pergunta assim, pô, mas as suas filhas tiveram interesse em seguir? Eu falei assim, Ah, gente, então. acho que a resposta. Gente, é, tem um lance, tem um lance aqui que eu acho muito. Putz, tá chegando um monte de espelho. É, uma da. Pessoal, oi? Deixa eu Tem, agradecer aqui, tem uma. tem vários amigos aqui também, deixa eu falar, a Cristina, nossa amiga, Freita, maravilhosa, participando, o Vitor Vaz, Pois. vários pacientes aqui, amigos também participando, que bom, queridos, é isso aí, é isso aí. É, agradeço quando eu não sei o que é dor na minha vida. É a Alessandra, perfeito. Não importa que minha opinião diverge, mas posso contribuir. Legal. Eu estou aqui atrás de. Gente, manda pergunta. Gente, Ju, só para a gente. A Cris Sabrina, lembrou que a Cris lembrou de um detalhe. Sabe o significado da palavra acordar? Ah, você já fala disso bastante, né? Conta para diga, nós, Du, o que é essa palavra acordar? diga aí. Acordar, vem de Aham, cor, né? Vem de coração. é, Justamente fazer o heart set, é fazer a gente dar ao coração aquele equilíbrio eletromagnético que ele precisa ter. Então, é maravilhoso a Cris participando aqui com a gente. é. Sabrina Oliver Bel, beijos para Anápolis. Super delicioso, que bom, né? Anápolis foi muito especial estar aí com a turma, viu? Eu queria que ele concluísse o raciocínio sobre o poder do verbo. Eu acho que naquele Ah, corte você estava no poder do verbo. é. Então vamos voltar um pouquinho. O verbo, gente, que estava lá, que está lá, né? Primeiro, os primeiros textos lá da Bíblia, e no início era o verbo. Hoje, por que o verbo é tão importante? Por que o que o Du faz, o que eu, quando encontro as pessoas também no consultório, procuro fazer, é fazer com que eles entendam, através da palavra, e através da palavra nós conseguimos hoje, os russos, eu estava dizendo, os russos têm estudos mostrando que já se prova como se mexe nas moléculas e no DNA através do verbo. E Du, olha que interessante, cara, quando eu vejo um trabalho desse russo, chega a me arrepiar e eu literalmente me emociono. Porque há 40 anos atrás, quando eu ia visitar, eu morava em Brasília e eu descia visitar minhas familiares em Lages, minha amada Lages. Quando eu ia visitá-los, e aí era um domingo, época aí no domingo a gente se juntava para fazer um churrasco, enfim, para poder se encontrar. E aí eu ia visitar o meu bisavô, ia chamar o meu bisavô para a gente poder estar junto. E aí eu chegava na casa dele uma fila de pessoas na frente da casa dele. Eu me pendurava na janela e eu olhava para dentro e ele conversando com as pessoas, fazendo alguns sinais. Essas pessoas que eu via numa semana mostrando o que hoje eu sei é um herpes zoster numa barriga, sabendo que na outra semana, quando eu voltava lá, aquela mesma pessoa estava mostrando para o pessoal da fila que já não tinha mais as feridas, ou seja, coisa que na medicina moderna hoje nós precisamos de 3 meses, às vezes, para recuperar. Esse meu avô chegava na janela para me dar um beijo com aquele cheiro de arruda na orelha dele, e ele dizia, meu filho, vai brincar no quintal, que eu já vou lá, eu estou conversando com as pessoas e já vamos almoçar. E aí eu ia brincar num quintal há 40 anos atrás, cheios de cristais,
Ele tinha várias pedras. Há 40 anos atrás, ele já tinha essa visão. E aí ele, um cara, o que, que esse meu avô era? Hoje, a física moderna está mostrando o quanto o meu avô tinha poder. Porque meu avô era um cara de boas palavras, de bons dizeres. Meu avô era um benzedor. Meu bisavô era um benzedor. Ou seja, ele era um cara que usava a palavra como elemento terapêutico. E eu vou dizer para vocês, hoje nós vamos no médico e queremos que ele, através de aparelhos, através de remédios, nos dê um equilíbrio. Pois eu vou dizer, a gente é muito pouco frente ao que essas pessoas de antigamente faziam. E elas faziam coisas que hoje a gente fala, meu Deus, como naquele momento eles reorganizavam a saúde de várias formas. Então, ele era um exemplo claro de como a palavra mexe no DNA, mexe nas moléculas. Então, cara, foi ele, inclusive, que me fez nas várias idas até a casa dele. Depois ele ficou uns 4 anos acamado, deitado. Ele sofreu de um processo, provavelmente foi uma esclerose, e eu deitava do ladinho dele, e com certeza não lembro, porque eu tinha 5, 6, 7, 8 anos, e aí eu escutava ele falando coisas, com certeza ele me soprou ali algumas palavras e me despertou a possibilidade de querer ajudar e curar as pessoas também. Só um comentário aqui da Daisy. Sou médica, estou encantada com essa medicina que integra corpo, mente e alma. Estou há 4 anos nessa jornada incrível de aprendizado. Parabéns, Daisy, porque... Deixa eu fazer um pequeno comentário aqui, que é assim. A regra é... Eu sempre digo que a regra é a insatisfação. A exceção é a realização. A regra é o fracasso. A exceção é o sucesso. A regra é fazer o que todo mundo faz. A exceção é ser ousado e corajoso e fazer aquilo que apaixona e aquilo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E acho que hoje vocês estão vendo exatamente uma pessoa que escolheu ser a exceção, né? Então, o Ju, para mim, é essa referência de exceção, né? De alguém que escolheu fazer a diferença. Ele poderia ter sido só mais um, né? E acho que o Ju escolheu ser o Ju, né? Por isso que, às vezes, quando... Para mim é o Ju, mas ele é um super doutor Juarez Furtado, né? Que faz uma diferença na vida de tanta gente, né? Então, eu acho que é isso que me faz me sentir muito honrado de ser amigo desse cara. E, principalmente, né, me sinto orgulhoso que ele faça a diferença na vida de tantas pessoas. E há tanto tempo, né, que eu falo, Ju, está na hora de ganhar o mundo, né? Mais gente precisa saber que esse cara está aí, está fazendo a diferença. E desculpe a turma do consultório quando eu fico ativando ele para dividir o tempo de consultório e falar com o mundo, mas eu acho que o Ju é essa figura que mais gente. Acho que vocês perceberam o porquê que eu falo isso, né? Acho que ele tem um conhecimento, mas mais do que ter conhecimento, ele tem uma experiência parece que é um velho, né? Falando, não é mais esse garoto de 26 anos. 26 anos. Eu só não tenho os cabelos brancos que você tem, mas porque eu não tenho cabelos, né? Mas senão ia já também, né? Porque se tivesse... Se tivesse, ia ser branquinho também. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Vem para o sul de Minas, Borda da Mata, Alessandra Zé Batista. Juarez, você é de Santa Catarina?
Sou de Santa Catarina, sou de Santa Catarina. Ué, Até deixa eu falar, amanhã também estarei numa live também com o pessoal são de Porto Alegre, o pessoal do Congresso, lembra que nós tivemos do Congresso sim. Internacional Holístico? Amanhã também vamos estar conversando mais, se o pessoal quiser escutar mais. Oba! É, gente, eu faço benzimentos, aprendi com a minha Opa! mãe. Eba! E... Dea, a Rê já falando do você. Dea, ele atende em Itajaí, médico maravilhoso, Rê Cruz. Tá vendo? Nada como já ter o fã-clube. Super legal. Ó, e o Gente, é o pessoal está dizendo seguinte, aqui, e o pessoal é, está dizendo o seguinte: vocês dois fazem juntos uma live super legal, então nós temos que fazer, ó, vocês são ótimos, tem que fazer mais lives juntos. isso. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ir nas perguntas, porque Daisy, pessoalmente, eu diria que esse cara, ele é mais fantástico ainda. Principalmente se a gente estiver tomando um prosecco e conversando à luz da lua, esse é papo para mais de noite. Ju, vamos falar um pouquinho Eu acho que nós estamos num momento que acho que nunca... Hoje a gente está falando de home office, homeschooling, quer dizer, vamos falar um pouco de criança. Assim, o que fazer com as crianças agora? Em épocas de corona, que pais e filhos estão mais tempo juntos do que nunca. Nem nas férias, né? Nem nas férias é tanto tempo assim, né? Mas é um momento bem importante, é um momento em que a gente tem que voltar a estar próximo deles. Você sabe que na criançada, o que vale não é a gente não conta pelo que a gente fala para eles ou o que a gente diz para eles, mas sim o contato com eles, né? Dependendo da idade, quanto menor ainda, é o contato físico, o estar presente, tem um poder muito grande, um poder de reorganizar e realinhar esses 4 corpinhos dentro deles, né? Até porque uma criança, por exemplo, até os seus 7 anos de idade, ela não tem todos os corpinhos, esses 4 corpinhos, em equilíbrio. Na verdade, o eu dessa criança ainda é papai e mamãe, a alma dessa criança, essa parte que sente o mundo, ou seja, a maneira que a criança sente o mundo é a maneira que papai e mamãe agem. Então, é um momento maravilhoso em que nós temos que estar próximo deles e que a gente tem que estar, de preferência, gente, assim, o que hoje nós vemos, né? A criançada hoje está se rendendo muito aos botões. Esses botões, eles encantam. Uma telinha colorida como essa aqui, enfim, ele encanta demais. Onde a gente, quando nós éramos pequenos, se a gente tivesse essa possibilidade de encontrar esses botões, nós também iríamos ficar encantados com isso. Só que a gente não pode esquecer que agora é um momento de botar o corpinho em movimento. Então, eu ainda estava indo um pouquinho com eles, com o filhote ontem, anteontem, acabei me afastando, fui fazer o examezinho para ver se não era o corona, mas atividade física, sabe? Jogar um basquete, jogar uma bolinha, fazer uma atividade onde haja uma inter-relação. O que eles mais querem agora é essa troca, esse contato físico, que é o que menos eles têm. A gente chega às vezes em casa super cansado, tarde da noite, eles já estão dormindo muitas vezes, a maioria deles. O ritmo e o horário deles às vezes é diferente do papai, principalmente do papai. Né? A mamãe ainda tem uma chance maior de às vezes estar com a criançada, mas não esqueçam deles agora, é uma hora, é claro que é importante manter aí o estudo, estão perdendo alguns dias de aula, mas gente, até os seus 14, 15 anos de idade, vamos entender, eles precisam de um contato nosso, eles precisam da gente estar próximo a eles, alguns dias sem aula, logo depois eles recuperam, isso não é um problema.
mas eles precisam muito a gente estar próximo deles. Então, assim, é hora dos joguinhos, é hora de estar, né? O meu filhote, tive a sorte dele aprender xadrez, agora ele ama xadrez, então a gente quase toda noite estava jogando xadrez e tendo a possibilidade de aprender, né? Nessas trocas, xadrez, dominó e futebol, ele está fazendo os treininhos online dele, jogar um basquete, então tudo isso é importante fazer. Legal. Deixa eu complementar esse papo para os pais que estão ouvindo agora. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, o meu filho está me enchendo o saco pedindo o PlayStation. Aí eu perguntei assim, qual é o PlayStation que você está pensando em comprar? Ele falou assim, o PlayStation, acho que 3. Eu falei assim, não, compra o 4. Porque aí ele já não vai te encher o saco por um bom tempo, né? Que se você comprar o 3, daqui a pouco ele vai pedir o 4. Aí ele chegou, aí eu perguntei depois de um tempo, falei assim, e aí, você comprou? Eu falei assim, comprou, porra, agora ele parou de me encher o saco, já nem me enche mais. Aí 2 anos sem encher. Aí eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, quantas vezes você jogou PlayStation com seu filho, né? E aí ele virou para mim e falou assim, aí não tem tempo para essas palhaçadas. Aí eu olhei para ele e falei assim, é incrível, né? O tempo que você não tem, um traficante, um amiguinho baixo astral, vai ter. E talvez a única coisa que fosse mais fantástico dentro dessa experiência era você mostrar o quanto você é incompetente e o quanto você vai aprender com ele. Talvez essa fosse a lição mais incrível que você pudesse dar para o seu filho, que valeria muito mais do que o PlayStation. A sensação de que ele vai estar te ensinando alguma coisa. Né? E Maravilha. talvez essa fosse a grande lição. Tem coisas que a gente ensina, tem coisas que a gente aprende e tem coisas que nenhum dos dois sabe. E a gente vai aprender junto, né? Então, bem isso, né, Ju? Acho que esse é bem um isso. ponto bem... É Aline bem isso. Eloá, minha querida amiga, ela está perguntando, Ju, agora eu já nem leio mais Dr. Juarez, né? Ju, alguma dica de alimentos para melhorar a imunidade, principalmente nessa fase de caos? Sim, sim. Deixa eu só pedir uma coisa para quem está acompanhando, que eu acho que é legal, se puderem, façam um print da tela da nossa live e comentem aí, enfim, que curtiram, que não curtiram, postem, isso é muito legal para a gente poder, eu não sei se o Du vai conseguir gravar, enfim, isso é legal se vocês puderem fazer também. Muitas perguntas aqui, muitos alôs aqui que a gente não vai poder responder, né, e enfim, depois a gente vai tentar recuperar aqui para poder responder o pessoal aqui, mas eu sei que na live às vezes não é fácil, né? Mas quais os alimentos, né, importantes? Então, como eu falei para vocês agora, eu preciso de duas vitaminas. Vamos resumir, porque tem um monte de coisa boa. Mas eu preciso de duas vitaminas importantes aí, que são a vitamina C e a vitamina D, que é um hormônio, esse hormônio D, que eu consigo no sol, né, mas que eu também posso suplementar pela boca, e a vitamina C como elementos que ajudam e protegem agora o meu sistema imunológico. O zinco é um outro elemento que está presente nas castanhas, que está presente na carne. O levedo de cerveja, gente, é maravilhoso porque tem todo o complexo B presente. Então, o complexo B é o principal... as vitaminas do complexo B, eles nutrem o fígado, e o fígado é o cozinheiro e o faxineiro da casa. Ele, na verdade, é o pai... É ali que mora o nosso médico interior, então por isso que levedo de cerveja está sendo comentado e é muito importante realmente a gente estar usando. Uma boa hidratação é fundamental. E os alimentos crus, a gente tem que lembrar que os crus... E aí a gente falou no início ali dos brotos germinados, isso é fantástico. Tem pessoas que já começam a criar os brotinhos e germiná-los e poder usá-los assim em casa. Esses são alimentos bem importantes que ajudam muito o nosso sistema imunológico, muito. Legal. Para quem está acompanhando, tem um perfil da Sil.Martins, SYL.Martins. Segue essa mulher, porque essa é a minha mentora da alimentação viva. Né? Ah, então, isso. Então, essa é uma figuraça
fantástica. Segue essa... Ó, a Sil essa está perguntando, quando é que você vem para São Paulo? Ela está perguntando. Isso! E aí, no mínimo, Sil, prepara umas sobremesas, porque o bicho aqui gosta Opa! de dor. Então, é o Estou perguntando a seguinte, live amanhã, é às 20 horas amanhã, tá? É só entrar no meu perfil. perfeito, 20 horas, tá, gente? Acompanha, porque é que eu tô aqui super... Tem gente perguntando... Bom, na live passada tinha gente de Lages, tá? Mandando beijos para Ah, sim? vocês. Tinha. Opa! Isso é gente falando que você curou a rinite da turma. É, tem. É, Ó, é a Karina está nos assistindo também, que legal. a Elisandra Piton, no caso de quem dorme e tem pesadelo, como melhorar isso? Acordo sempre sem energia. Então, o sono, ele tem a ver com... Então, pesadelos, né? Pesadelos tem a ver com a maneira... enfim, com o que eu vivo e como eu sinto, né, o mundo, né? Às vezes muitos dos a gente vive algum estresse e esses estresses eles ficam lá guardados no inconsciente e tristemente quando a gente apaga a nossa consciência é que vem os sonhos, né, e vem esse inconsciente e muitas vezes o inconsciente quer nos ensinar algumas coisas, vão ensinar às vezes através de um sonho bom, mas muitas vezes através de um pesadelo, né, Du? É a maneira em que esse inconsciente vai botar para fora algumas experiências anímicas, emocionais que a gente teve. A questão do sono, ele tem a ver com, é uma questão principalmente hormonal. Tem o fígado, como eu falei para vocês, o fígado é a maior glândula que a gente tem, é o maior órgão endócrino que nós temos. Mas, por exemplo, a suprarrenal é uma glândula que está em cima do rim e é ela que faz a gente, ajuda a gente entrar num sono facilmente ou sair da cama, por exemplo, facilmente, né? Não acordar, como ela falou, às vezes acorda mal, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise de um sono ruim, a gente tem que avaliar, inclusive, hormonalmente como está essa pessoa. Porque eu canso de pegar pessoas que estão num estado onde a suprarrenal está tão ruim que ela não consegue entrar num sono rápido, ela acorda no meio da noite, porque o sono ele tem três possibilidades, Primeiro, eu não entro num sono fácil. Ou eu entro e logo acordo, ou eu entro e acordo e não consigo mais dormir, ou eu não consigo acordar, digamos assim, muito bem. Eu parece que não dormi, eu não me recuperei. Então, são várias etapas do sono e vários órgãos que estão relacionados à questão do sono, principalmente suprarrenal e o fígado que a gente tem que trabalhar. Então, não dá para dizer aqui qual é a questão, mas um pesadelo é isso. Ele tem a ver com esse inconsciente que nos quer contar alguma coisa e muitas vezes, como Jung, né, que é um grande estudioso aí dos sonhos, ele pode nos descrever aí o porquê que vem esses pesadelos, né? Deixa eu aproveitar, faz uma perguntinha, aproveitando esse tempo de reflexão, que eu estou chamando não de isolamento, mas um retiro espiritual e um aprofundamento profissional. Então, nesse retiro espiritual, faz uma perguntinha bem simples, bem básica. O que é que eu estou deixando de fazer e que precisa ser feito? Porque a noite parece que continua ainda esse bate-boca, né? Às vezes é bem isso aí, né? Então fica o bate-boca, é bem isso. Aí depois, aí é aquela história, né? Parece que a noite inteira esse bate-boca levou a maior parte da nossa energia, né? Própolis é bom ser usado? Ah, sim, própolis é muito bom. O própolis ele tem bioflavonoides e esses bioflavonoides eles ajudam principalmente nas vias aéreas, né, quando a gente usa o própolis na boca. E aí no Brasil nós temos um própolis muito bom, que é o própolis verde. Esse é o melhor que tem no planeta, inclusive. Esse própolis ele ajuda, inclusive, a desintegrar aí algumas cápsulas de algumas bactérias e vírus. E ele, então, os bioflavonoides ajudam nas respostas inflamatórias dos tecidos. O própolis, sim, é um grande aliado agora, nesse momento. Com certeza. Repetindo o nome, Silmara Martins.
É Sil mesmo, é Sil.Martins, tá, gente? Só Isso. para. Senão depois depois ela não vai me ensinar como faz as comidas boas. A Aline está falando assim: opa, vou colocar no suco o levedo de cerveja. É importante que Isso! quem esteja vendo suco colocar levedo de cerveja e não Não cerveja no cerveja. suco. Tá? Não é a mesma coisa, leva componentes iguais, mas não resultado. Então, saber, né? É bem isso. E claro que a gente tem que cuidar aí no levedo de cerveja, até tem que cuidar porque tem muita cevada ali, e quem é intolerante ao glúten pode reclamar, digamos assim. Então você tem que sempre dosar. Quem é intolerante tem um certo grau, um certo número de cápsulas para poder usar, né? Ou de comprimidinhos. Legal. Ju, ômegas. A importância Ômegas. de usar ômega 3, 6, 9, qual é o seu olhar para isso? Du, nós vivemos um período aí onde, infelizmente, as gorduras foram consideradas vilãs, né? Onde se falaram que as gorduras, criou-se uma gordurofobia, né? Onde a gente não poderia ingerir óleos, não poderia ingerir gorduras, enfim. Depois de muito tempo, a gente conseguiu perceber, e hoje se percebe que sim, existem óleos que são maravilhosos. Inclusive óleos que ajudam o nosso organismo a se construir a viver. Por exemplo, o sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso, os nervos, o cérebro, todo ele é encapado, por exemplo, com colesterol. Esse colesterol que encapa os nervos, ele ajuda as conversas nervosas a acontecerem. Para que essas conversas nervosas ou para que essa conversa elétrica aconteça de uma maneira melhor, os ômegas, eles ajudam bastante nisso, são óleos bons, digamos assim. O ômega 3 principalmente. E esse ômega, ele além disso, ele diferente do 6 e do 9, ele tem uma atividade anti-inflamatória. E olha que interessante, a maioria das doenças acontecem porque a gente literalmente inflama demasiadamente. E a inflamação, ela não é uma coisa ruim, mas quando ela é cronicamente mantida, ela é um processo que vai nos adoecer. Então, quando eu tenho uma infecção de garganta, eu sou obrigado e eu tenho que inflamar. Se eu não inflamar, eu não me reorganizo. Eu tenho que me inflamar para poder todos os processos de defesa acontecerem. Senão, eu não me defendo. Então, quando eu trabalho com ômegas, os ômegas são excelentes para potencializar processos inflamatórios, que a gente chama de modular os processos inflamatórios, e dar para a gente uma saúde, digamos, inflamatória melhor. E é o segredo, porque, por exemplo, as doenças como Alzheimer, doenças como transtorno de espectro autistas, todas elas cursam, hoje a gente sabe, com processos inflamatórios a nível cerebral. E o cérebro, literalmente, ele não foi feito para inflamar. Ele não pode inflamar. Então, o ômega, principalmente o ômega 3, ele protege a gente dos processos inflamatórios que não são interessantes a gente está tendo. Então, hoje, um paciente com espectro autista tem que estar usando, pacientes com demência tem que estar usando, os vozinhos, nós, a partir de uma idade, isso é uma coisa que todos deveríamos estar usando, né? Eu não posso aqui estar receitando essas coisas, mas eu quero dizer para vocês que são nutrientes super importantes para a nossa alimentação, para a nossa vida como um todo. Rinite. Como curar ou amenizar? Rinite? Então, a Isso. rinite, meu Deus, rinite é uma das coisas mais complicadas ou chatas da gente lidar, porque a rinite é um processo que tem a ver com o nariz, uma inflamação do nariz, e essa inflamação ela pode ser, sim, alérgica, ela pode ser inflamatória, ela pode ser sazonal, que tem a ver com mudança de clima, por exemplo, um ar-condicionado ou não, isso também pode acontecer. Então, que não dá para dizer como tratar uma rinite, mas eu vou dizer para vocês, dependendo do tipo de rinite que a gente tem que tratá-la da melhor maneira possível. Um detalhe bem importante, que enfim, depois nós podemos estar conversando mais sobre isso. Você sabe que dentro do aspecto... Deixa eu só mexer um pouquinho no ar aqui, tá? Só um pouquinho. É muito legal. Eu estou vendo aqui.
It, vem de raiva, rinite, sinusite. Legal. Manda bala, Ju. As rinites, então, elas, principalmente quando são alérgicas, as rinites, elas são acompanhadas de bronquites e dermatites. Você sabia que a bronquite, a rinite e a dermatite, principalmente nos alérgicos, é a mesma doença em momentos diferentes. E, literalmente, quando a gente tem, isso os chineses há 4.000 anos atrás já sabiam. A gente sabe que, geralmente, quando tem uma rinite, ela é crônica e geralmente ela é alérgica, essa pessoa já passou por uma bronquite antes e ela vai passar, ela tem que passar por uma dermatite. Na verdade, os chineses já sabiam que a bronquite é curada com uma rinite e uma rinite é curada com uma dermatite. Esse é o caminho de cura que existe. Né? Então, esse é um exemplo de um tipo de rinite que a gente possa e deve estar acompanhando. É muito comum de estar acompanhando, né, Du? Isso. A Alessandro está falando, it vem de raiva, rinite, sinusite, dei-se da vida, dei-se retirar leites. Agora a Sim, pergunta da você tem que Isaura. retirar. Quando eu tenho uma inflamação, ela até lembrou, quando eu tenho uma inflamação no corpo e ela é crônica, é muito comum, eu pego às vezes os pacientes com rinites lá no consultório ou com as bronquites, enfim, eu tenho que entender que o problema pode estar se manifestando no nariz, e aí é que está a grande questão que às vezes os colegas não percebem. A gente, dentro da medicina tradicional, a gente é muito de tratar os sintomas, remediar o sintoma. Então, eu tenho uma rinite, eu uso um corticoide no nariz para desinflamar a it que tem ali. Então, no fundo, às vezes, um processo que acontece num órgão nasce em outro. Vou dar um exemplo. Quem tem rinite, por exemplo, não deve estar ingerindo alimentos que inflamam. Então, por exemplo, se você está escutando a gente, tem uma rinite, experimente parar com leite de vaca durante 30 dias, para você ver como a tua rinite ela vai embora na grande maioria das vezes. Por quê? Porque leite de vaca foi feito para quem? Leite de vaca foi feito para bezerro. Infelizmente, como eu falei para vocês, nós temos aquelas 997 prateleiras no mercado, a gente vai lá e compra aqueles alimentos e eles muitas vezes fazem a gente adoecer. Um leite de vaca, assim como o leite de girafa foi feito para girafinha, o leite de vaca é feito para bezerro. A gente não deveria estar usando leite de vaca, nós somos os únicos animais que mamamos depois que a gente cresce, né, Edu? E mamamos em outro animal, quer dizer, só tirando o leite de vaca, por exemplo, a gente já melhora em 80% a maioria das rinites. Legal. Ju, tem uma pergunta da Isaura aqui. Qual tipo de ômega 3 você indica para autistas? Então, falar de marca? Então, nós temos ômega 3. Eu não posso trabalhar com... Enfim, então vou dizer para ela, o ideal é que você possa trabalhar com ômega. Você pode pegar o ômega da linhaça, que é interessante, e que vem com menos contaminação de mercúrio. O grande problema é que a maioria dos ômegas que a gente encontra hoje, inclusive os mais baratos, eles não é uma qualidade de ômega bom, e é um ômega que geralmente ele está contaminado com mercúrio, então não adianta às vezes eu usar ômega e me entupir de mercúrio, porque o mercúrio é neurotóxico, então eu tenho um paciente autista, além de limpar os metais tóxicos, eu não posso ficar dando mais metal tóxico para ele. Então, o ômega tem que ser um ômega de marca boa. Os nórdicos são os melhores, quando a gente fala de peixe, né? Quando a gente fala de salmão de peixes, os nórdicos são os melhores. Então, você vai pegar uma empresa nórdica, que você compra importado hoje, ou pode trabalhar com óleo, com óleozinho, com ômega de linhaça também, que você já encontra no país também. Legal. Mas eu não posso dar nome aqui, infelizmente. Médico tem isso, né? A gente tem algumas regras. Ju, vamos encerrar com uma coisa que é o seguinte. Qual é o conselho? Qual é o conselho que você dá para a turma agora, nesse período de transição que a gente está transitando por essa... Qual é o conselho? Qual é a dica e qual é a mensagem que você deixa para a turma? Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que tristemente nós estamos vivendo um momento aí de muito terror e muito medo.
mas foi um medo que ele foi mal desenhado pela mídia, vamos dizer assim, ou ele veio só potencializar justamente esse medo, e isso faz com que a gente imunologicamente se deprima. Quando você entra numa vibração, você baixa a tua vibração para o medo e para o terror, e para a tragédia, a gente baixa as nossas frequências eletromagnéticas, a gente adoece bem mais fácil, ou seja, é mais fácil, é como a gente quando vive num estresse, a gente vive daí nesse estresse, e aí a gente adoece. Então eu queria muito que vocês entendessem assim, ó, todos nós vamos agora nos próximos 3 meses encontrar esse vírus. Esse vírus, ele felizmente, digamos assim, até agora pelo momento, ele tem contaminado, pelo menos no país onde a gente conseguiu fazer diferente da Itália, já seguraram um pouco o pessoal em casa antes, ele chega a complicar ou tem complicado menos que o influenza, que é um vírus que, por exemplo, por ano mata mais de 2.000 pessoas no país. Só que a gente não faz esses cuidados todos pensando nessa influenza. Mas ele também é um vírus da gripe comum, vamos dizer assim, que incomoda e mata muitos velhinhos também. Então, assim, não, é hora de termos um cuidado, é hora de não entrarmos na vibração de medo, vamos entrar numa vibração de confiança, vamos se alimentar da melhor maneira possível, vamos se hidratar, aproveitar agora para descansar. Quem pode, abraça os seus em casa, fica pertinho, enche de amor e beijo, porque é isso que eles precisam agora. Quem está dodói, no caso, tem que dar uma afastada. Mas assim, não entre nessa vibração. Vamos trabalhar positivamente, logo, logo isso vai passar. Nós já passamos por várias epidemias, sobrevivemos e vamos sobreviver a essa de novo. E só temos que estar acordado para não vibrar só nesse medo. Porque, tristemente, você já deve ter lido aí, tem uma mensagem bonita que fala como é que era? Enfim, que alguém tinha prometido, acho que o mal, né? Tinha prometido que ia acabar com 10.000 pessoas, e aí chegou numa cidade, morreram 100.000 pessoas, e essas 6.000 pessoas, mas você não falou que ia matar 10.000? Não, eu matei 10.000, na verdade, as outras 90.000 foram de medo que elas morreram. Então, é bem nesse sentido, a gente não precisa vibrar no medo, porque eu vou dizer para vocês, o medo mata mais, tá? Mata mais porque desestrutura molecularmente a gente pode adoecer mais fácil. Galera, Dr. Juarez Furtado, está no Insta, está no Face, está no YouTube. Ele tem um monte de vídeos super legais, incríveis. Nessa hora e meia que a gente está junto, vocês perceberam que quando ele abre a boca, eu fecho. Ele é a pessoa que eu realmente tenho uma profunda admiração e realmente acho que vocês entendem porque eu confio a minha vida e a vida da minha família para esse cara. Então, só para a gente, né, ter isso. E eu concordo absolutamente quando o Ju fala isso, né? Eu acho que esse é o momento, e na segunda-feira eu falei isso, né? Amor, no sânscrito e no latim, tem o mesmo sentido, ausência de morte. Então, a melhor forma de nós distanciarmos a morte da nossa vida não é falando dela, né? E sim se comprometendo com aquilo que nos faz sentir vivos. Então, por isso que eu faço e fiz questão de trazer o Ju para falar exatamente disso, de vida, né? Aquilo que faz com que todos os dias nós estejamos comprometidos com a vida, com aquilo que nos faz sentir vivos, intensos, presentes. Então, segue esse cara, porque tem coisas muito legais, tá? Não só o que vocês ouviram hoje, mas tem muitas coisas legais. Joia? Então, uma noite maravilhosa. Gratidão, Ju, mais uma vez por essa noite que a gente está compartilhando aqui. A Sheila está pedindo para a gente dar aquela risada. O Ju é difícil. É difícil, né, Du? É difícil. Vocês não fazem ideia. Esse cara rindo assim. Assim, agora já tá, imagina quando ele tá soltinho. Mas é exatamente isso, essa alegria de viver do Ju que faz a diferença, esse amor que faz a diferença. Ju,
Gratidão, gratidão, gratidão. E gratidão a vocês por estarem acompanhando e compartilhando isso. Divulgue, compartilhe, vai fazer toda a diferença. Acho que esse papo de hoje vai fazer a diferença para muita gente. Então, com toda certeza, compartilhe. Tudo de maravilhoso para você hoje, amanhã e sempre. Gratidão, Ju. Beijão, gente! Beijão. Tchau, tchau, queridos. Tchau.